Há alguns meses eu fiz um post lá no Instagram questionando sobre o que faltava para alguma empresa brasileira adotar a mesma estratégia da antiga MicroStrategy, atual Strategy do Michael Saylor, de começar a comprar agressivamente bitcoins. E a resposta veio na última semana, com a Melius, a empresa de cashback brasileira listada em bolsa, se tornando a primeira empresa de capital aberta aqui no Brasil a colocar bitcoins dentro das suas reservas financeiras, diversificando o seu caixa. E aí fica a pergunta, será que isso é o começo de uma strategy brasileira? E qual pode ser o possível impacto para as ações se a Melius avançar nessa estratégia de colocar mais dinheiro em Bitcoin? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar que agora na segunda-feira nós abrimos inscrição para a turma 7 do Viver de Renda no Exterior, um curso completo para te ensinar a investir fora do país, ainda que você não saiba nada, sendo que ele é especialmente interessante para o pessoal que já está fora do Brasil, já deu sua saída fiscal, ou pretende fazer isso, ou já deveria ter feito, está morando nos Estados Unidos, Itália, Canadá, Espanha, Japão, e por conta disso já tem passivos, obrigações em moedas mais fortes do que a nossa, enquanto muitas vezes não tem ativos nessas mesmas moedas. Deixa o dinheiro investido aqui no Brasil. E o ano passado escancarou a porta para mostrar como isso é perigoso para quem mora fora do país. Afinal, você tem suas obrigações e do nada suas reservas financeiras podem desvalorizar muito contra o dólar. Então, para quem quiser aprender a investir, entendendo como funciona a parte dos impostos para o seu caso específico, pô, Bruno, mas eu moro num país que com certeza não passou pelo curso ainda. Não sei, porque já passaram alunos de 66 países pelo Viver de Renda no Exterior, e se você é de algum país que não passou ainda, saiba que nós vamos pesquisar e te dar o mapa de como funcionam os impostos para o seu caso. De modo que se você quer aprender a investir estando em dia com as obrigações tributárias, entre na turma do Viver de Renda no Exterior. As aulas começam já na próxima segunda-feira, dia 17 de março. Voltando agora para o assunto do vídeo, acredito que vários de vocês viram que na última quinta-feira a Melius anunciou que colocou 10% do seu caixa, equivalente hoje a algo em torno de 241 milhões de reais, em Bitcoin, realizando um movimento inédito para uma empresa de capital aberto aqui no Brasil. Com isso, a empresa comprou a quantia de 45,72 bitcoins por um preço médio na casa de 90.300 dólares, um pouquinho abaixo disso, o que deu investimento em dólar de 4,1 milhões. Com isso, as ações saltaram 20% no dia que esse movimento foi anunciado ao mercado, num fato relevante antes da abertura. Dias depois já caiu uma parte disso. Eu acho que se fosse só esses 10% em Bitcoin, deveria ser mais ou menos esse movimento. Até porque agora o Bitcoin, no momento que eu gravo, ele está em queda abaixo do preço médio que a companhia conseguiu na hora de comprar os seus Bitcoins. Contudo, o que me chamou a atenção na Melius foi a chance de que essa estratégia venha a ser ampliada. Então, pegando aqui uma parte do fato relevante que eu vou ler para vocês, a Melius informa que adquiriu os 45,72 Bitcoins e depois ele complementa. Além disso, o Conselho de Administração solicitou à diretoria da companhia uma análise detalhada sobre a viabilidade da ampliação dessa estratégia, incluindo a adoção do Bitcoin como principal ativo estratégico da tesouraria da companhia, hoje é só 10%, pode vir a ser o principal, possíveis formas de geração incremental de Bitcoin para os acionistas, seja por meio da alocação de caixa, do fluxo de caixa operacional ou de outras iniciativas estratégicas, e avaliação de alterações necessárias em seus documentos societários, políticas e procedimentos internos, incluindo estruturas e política de gerenciamento de riscos, para fins de ampliação de limites para tal investimento em Bitcoin. E é essa parte que eu considero interessante, porque se a gente pega os cases lá de fora, de empresas que começaram a comprar Bitcoin, as ações começaram a subir, elas foram comprando mais Bitcoin, as ações subiram mais. É bem verdade que nesse caminho o Bitcoin também subiu, isso pode não acontecer agora no curto prazo, a gente está vendo o Bitcoin em queda. E essas empresas começaram a usar outros instrumentos financeiros para comprar mais Bitcoin, fizeram aumentos de capital, emitiram mais ações, começaram a emitir dívida. Então isso poderia ser transformacional para a Melius caso eles venham adotar esse caminho. E aí a gente tem que pensar sobre por que a empresa está fazendo isso. Então, para quem não conhece a Melius, é uma empresa de cashback muito famosa. Ela foi fundada em 2011, se consolidou como a maior plataforma de cashback do país e fez seu IPO em 2020. Nesse caminho, a Melius já tinha se envolvido com empresas de cripto, porque ela comprou uma empresa chamada Alter Bank. Isso aconteceu em 2021, a compra foi por 25,9 milhões, era uma empresa que dava cashback em cripto. E aí, na época do IPO, o preço da ação da Melius subiu pra caramba. Vamos lembrar, 2020, juros em 2%, injeção de liquidez extrema na economia brasileira por conta da pandemia. Agora, em 24, a gente teve um déficit nominal de 1 trilhão, pouquinho mais do que isso. Lá em 2020 a mesma coisa aconteceu. Então todo esse dinheiro entrando com juros baixos, as ações subiram muito. Se a gente pega do seu IPO em 2020 até mais ou menos a metade de 2021, Melius havia valorizado mais de 600%. Só que aí o juro que estava em 2% teve que começar a subir porque a inflação foi a 10%. E o resto, quem acompanha aqui o canal já sabe, porque esse juro saiu de 2 para 13,75. Várias empresas brasileiras desabaram, entre elas Melius. Se a gente pega 2022, eles caíram 63,58, sendo que já tinham caído
caído uma parte em 2021. Naquele ano eles fecharam valorizando ainda em 29,64, mas para algo que havia subido quase 600% desde o IPO, já viu uma queda significativa. Aí em 2022, como eu disse, uma queda de 63,58, em 2023 uma queda de 32,63 e em 2024 uma nova queda de 18,18%. Com toda essa queda, inclusive, Melius tem que fazer um grupamento das suas ações. Para quem não sabe o que é grupamento, é simplesmente quando o preço da ação acaba ficando muito baixo e aí por conta disso a ação fica mais volátil. Imagine uma ação que custa apenas R$1. Se ela sobe 10 centavos no dia, são 10% de valorização. Se ela cai 10 centavos, 10% de desvalorização. Então, geralmente, o que uma empresa faz é, bom, você tem 10 ações de R$1, agora você passa a ter uma ação de R$10. Ou em casos extremos, até transformar 100 ações em apenas uma. Então, grupamentos, eles costumam acontecer em empresas que caíram muito. E o contrário disso são os desdobramentos, em empresas que subiram demais. A ação está custando R$300, fala, bom, era uma ação de 300, agora são 10 de 30, por exemplo. E aí, nesse processo, inclusive, o caixa da Melius, que era muito robusto, ele foi reduzido mediante redução de capital. Esse dinheiro foi devolvido para os acionistas. Esse caixa era de 451,4 milhões. E aí, desse caixa de 451 milhões, eles devolveram 217 milhões mais ou menos e ficaram com o caixa atual. O que se a empresa realmente quiser pivotar, né, para comprar muito Bitcoin, virar uma strategy igual do Michael Saylor, vai fazer falta, né? Mas provavelmente eles definem essa estratégia depois da redução de capital. E aí, depois de toda essa queda, o que a gente tem é uma empresa que nos últimos 12 meses de divulgação de dados, ela não apresenta lucro, tem um valor de mercado na casa de 290 milhões, o que está abaixo do seu patrimônio líquido, então o Melius negocia com desconto frente ao seu valor patrimonial. O valor patrimonial está em 319 milhões. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, está em coisa de 0,96 do seu valor patrimonial. E tem um caixa de 241 milhões, com praticamente nada de dívida. A dívida da empresa é de 251 mil. Então, ela é uma empresa com dívida líquida negativa. Inclusive, desse valor de mercado, se a gente considera o caixa, pouco mais de 80% é caixa. E aí, quando a gente olha a justificativa da empresa Melius para colocar parte do caixa em Bitcoin, sendo que geralmente o caixa ele fica em ativos mais líquidos e mais seguros, né? O Bitcoin é extremamente líquido, mas do ponto de vista da volatilidade, ele pode ser muito volátil. A própria empresa reconhece isso. Mas eles argumentam que aqui no Brasil nós tivemos uma sucessão de moedas por conta de fragilidades intrínsecas à nossa economia e que o real é mais uma dessas moedas que apresenta as mesmas fragilidades. Eles colocam aqui que desde 94 houve uma perda de poder de compra de 87% do real. E em contrapartida, aqui eu vou ler ipsiliteris o que eles colocaram, nesse cenário o Bitcoin com sua oferta limitada de 20 milhões de unidades oferece uma proteção contra a inflação, sendo mais resistente à manipulação de políticas monetárias, o que na opinião da administração o torna uma alternativa mais segura para preservar valor ao longo do tempo, em contraste com o real, que está sujeito à desvalorização. E aí, logicamente, essa ação da empresa de começar a comprar Bitcoin, isso foi bem visto por alguns, no meu caso, e muito questionado por outros, né? Porque de fato, frente àquilo que a empresa propôs no seu IPO, é uma grande mudança de rota se de fato ela for virar uma strategy brasileira, começar a focar realmente na compra de Bitcoins. Então, a gente vê aqui o comentário do analista falando que preferia ver a Melius aplicar o caixa na própria operação, ao invés de sair comprando Bitcoin. Ou o pessoal da XP criticando o movimento também, apesar da alta das ações no dia que aquilo foi anunciado. E de fato, é um movimento arriscado por parte da empresa. Contudo, se a gente for pensar nas empresas que já fizeram isso, esse risco compensou. E aqui no Brasil, Melius é uma das empresas que poderiam adotar esse caminho, porque não daria para um Itaú fazer isso. Até diversificar, colocar uma parte do caixa, ok. Mas seguir realmente a estratégia da strategy do Michael Saylor? Não, porque a empresa é muito rentável, ela dá muito resultado. De modo que lá fora quem fez isso foram empresas que estavam meio largadas na bolsa, não andavam muito, que é justamente o caso de Melius. E aqui eu vou mostrar o que aconteceu com dois desses casos, até porque a gente não tem tantos casos assim no mundo. Se a gente pega empresas que estão alocando parte do seu caixa em Bitcoin, eu cheguei a 164. Dessas, apenas 83 são de capital aberto. Só que dessas 83, você tem muitas empresas que já mexem intrinsecamente com o mercado cripto, né? Corretoras, mineradoras. Então, tirando aquelas do mercado cripto, são 40 empresas de capital aberto que possuem Bitcoin em caixa. E aí, em volumes variados. Mas pegando duas que são as mais emblemáticas, porque de fato adotaram uma postura muito mais agressiva em relação à acumulação de Bitcoins. A primeira, a Strategy, a antiga MicroStrategy, que era uma empresa fundada em 1989. Se você pega o gráfico da ação, teve um grande pico lá na bolha.com em 2001, depois caiu, ficou num marasmo. O preço da empresa não andava até que o CEO, Michael Saylor, em agosto de 2020, resolveu adotar a estratégia de adquirir Bitcoins pela empresa. E a justificativa dele foi bem em linha com a justificativa de Melius agora. Ele estava preocupado com o caixa da empresa, com a baixa rentabilidade que ele tinha nas aplicações americanas e com uma inflação que estava crescente. Vamos lembrar novamente, né? 2020, pós-pandemia. Só que desde então a MicroStrategy começou a desandar a comprar Bitcoins, fazendo
aumento de capital para isso, tomando dívida, conseguindo tomar dívida inclusive a juros zero, até se tornar a maior detentora corporativa de bitcoins do mundo. Como vocês podem ver aqui na tela, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, amanhã já pode dar desatualizado porque nessa queda do Bitcoin, Michael Saylor ele tá faminto. Mas ele tem quase 500 mil bitcoins, a um custo médio na casa de 66.400 dólares. E a empresa dele vale impressionante 62,3 bilhões de dólares, sendo negociado com um prêmio em relação àquilo que ele tem de Bitcoin dentro da empresa. Se você pega aqui esse NAV múltiplo, NAV é Net Asset Value. Quando mostra 1,5, quer dizer que está sendo negociado com um prêmio de 50% em relação àquilo que tem de Bitcoin dentro da empresa. E aí, qual foi a multiplicação de valor? Bom, lá em 2020, quando ele adotou a estratégia, a empresa valia 500 milhões e hoje, menos de 5 anos depois, ela multiplicou por 120 vezes, valendo mais de 60 bilhões. Então a gente não pode falar que a estratégia dele não deu certo, né? Muito pelo contrário. E mais recentemente a gente viu um movimento similar de uma empresa japonesa chamada Metaplanet. No ano passado, a Metaplanet, que é uma empresa que envolve segmento financeiro, mas também tem imóveis, tem hotéis, ela é mais voltada para o segmento de real estate. Ela delineou plano de adquirir 21 mil bitcoins até o ano de 2026. Hoje ela conta com 2.888 bitcoins em caixa, adquiridos a um preço médio de 83.049 dólares. Então, no momento, ela está no prejuízo. É negociado com um grande prêmio frente aos bitcoins que ela tem em caixa. E o resultado dessa política da empresa, que passou a emitir dívida também para comprar bitcoin, conseguiu emitir também a juros zero, foi uma valorização nos últimos 12 meses de 4.800%. Algo também muito relevante. Poxa, Bruno, então você acha que no caso da Metis eles podem valorizar tanto quanto uma Strategy ou uma Metaplanet? Só com 10% de bitcoin em caixa? Não. Agora, se o preço do bitcoin continuar subindo e a empresa pivotar e começar a aplicar o seu caixa, mais uma eventual geração de caixa do seu negócio, voltado para a parte de cashback, aproveitar um aumento das ações para emitir novas ações e conseguir emitir dívida a um juro razoável, juro zero, que é bem difícil, né? Mas vai saber. A gente poderia estar realmente diante de uma grande oportunidade. Só que a gente só vai saber isso depois que a empresa tiver acabado esse estudo. E aí, pelo que eles divulgaram, é um prazo desde o dia do anúncio do fato relevante, entre 45 e 60 dias para comunicar ao mercado sobre o que vai acontecer. E provavelmente vai ter que ter aprovação dos acionistas também. Então deve ter uma assembleia no meio do caminho para decidir o que vai ser feito em termos de política de investimento da empresa. E aí fica a minha pergunta para vocês, né? Vocês acham realmente que a Melius vai se enveredar por esse caminho, principalmente você que é acionista, ou que na verdade foi só uma parte da alocação do caixa, e que no final a estratégia da empresa vai se manter a mesma, focar no seu negócio e apenas diversificar suas reservas para que elas fiquem mais robustas pensando no longo prazo? Fica aqui a pergunta.